Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. No episódio de hoje, eu converso com gente que tá no rap há uma cota já. Gente que tava fazendo rap desde antes de você nascer, gente que brigou com unhas e dentes pelo direito de fazer a cultura e gente que inclusive nasceu no meio do rap. Meu nome é Ronald Rios e essas são as histórias do rap nacional. É jogada ensaiada, tudo coisa de rotina. Se você não tá ligado, por favor, desbaratina. Se o rap é um vírus tipo Walking Dead, ele foi o primeiro contaminado, Pepeu. Se não souber levar 8 nomes de menina. Se não souber levar 8 nomes de menina. Pepeu, cara, esse aqui é o Paciente Zero. É o cara que fez o primeiro rap nacional. Dá pra afirmar isso? Porque tem aquelas coisas. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Tem a história do Jair Rodrigues, Sim, do Miele. Tem a história do Miele. Se eu fosse advogar para alguém na minha situação, eu diria o seguinte, igual, todo o respeito eu tenho, né, pelo Jair e tal. Meu, eu não lembro de eu ter visto o Jair de bombeta, luvinha e tênis e pai, falar, vou fazer um rap. Quando a gente falou em hip hop e rap, a gente sabia o que estava fazendo. Era a música do Jair Rodrigues, Deixa pra que cá, diga, e é legal, é uma muito baita legal, música, Jair muito Rodrigues é um dos legal. maiores artistas da música brasileira, isso é incontestável. Mas não, era rap. Nós temos que parar com essa palhaçada, eu vou olhar diretamente pra câmera, é aqui, só com essa palhaçada de falar que o primeiro rap é do Jair Rodrigues. Não é, ele tava cantando rápido e tudo mais, mas não tem nada a ver com rap. Exatamente, senão a gente vai ter que brigar com o pessoal lá do Nordeste e falar, e aí, como é que fica o pessoal do repente? Exatamente. E aí tem o Miele, que o Miele fez uma paródia. É, uma paródia. E Não é o barato ainda. Mas não teria uma sequência. Não é sério. Não dá pra dizer que é o primeiro rap. Então, a gente tem... Pepeu aí só sobrou ele. Advogado não é nada, baciou a enrolar. Todo mundo bate palma, chama ele no portão. Cada fim de semana eu tava numa casa noturna. E aí, uma certa vez, eu peguei um disco mix. E aí tinha... Disco mix? O disco mix era o seguinte. De um lado vinha o vocal dos cantores internacionais. Do outro lado vinha a instrumental. Aí eu pegava a instrumental e começava a criar, só que já era em cima do rap. GG tocando na Sunshine, às vezes soltava a instrumental do Big Butt, eu entrava cantando um Pipoca, a versão do Big Butt. Sim. Aí a galera tava dançando, 4 mil neguinhos, tão curtindo a festa. Daqui a pouco o cara, eu tô entendendo a letra da música, que eu fazia a entonação de voz igualzinha, sabe? Aí quando você olhava, cara, 4 mil neguinhos assim, hipnotizado, parado e olhando, falando, caraca, que papo louco, ninguém anunciou nada. Ruth, Carolina, Beth, Josefina, Marcela, Ivete, Rosa e Regina. Nomes de menina. De onde veio a ideia pra esse som? Eu estava escrevendo esta letra e aí eu sabia que era o seguinte, que eu tinha que, quanto mais nomes eu colocasse numa música, mais pessoas envolvidas e mais pessoas, mais chance de acertar. Entendi. Você entendeu? Ele fez um bagulho que a Coca-Cola fez 20 anos depois na latinha. Que a pessoa vê o nome e fala, Marcela! Exatamente. Da hora, eu vou comprar essa Coca. Exatamente. E você fala Ruth, e a Ruth fala... Quantas Ruth tem? Eu sou a Ruth. Carolina, Beth. Eu avisei pra segurar sua onda, quer saber? Agora os manos tão tudo em cima de você. Taíde é sinônimo de rap nacional. Sua situação tá precária. Toma vergonha na cara, se prepara. Vive alugando. Aqui que é onde começa a parada. Aqui, para as pessoas entenderem, aqui foi onde a cultura hip hop em São Paulo se desenvolveu. Inclusive, é uma grande coincidência esse barulho de sino. Isso aí eu acho que é um problema, né? Sério, que pena. Acho que isso é um problema. Essa era a marcação que a gente tinha para começar as atividades. A gente se reunia aqui antes um pouco. Quando dava o sinal, falava, bom, agora é a hora, se tiver racha, tem que rachar. Se tiver batalha, vamos batalhar. Se tiver alguma coisa para fazer, tem que ser feito. Mas como começou? Quem foi o primeiro cara que falou, eu vou sentar ali, vou fazer um som com os amigos, vou fazer uma dança? Da onde nasce um negócio desse? Foi o João Break e o irmão dele, o Luizinho, que infelizmente já se foi.
E a história foi assim. Teve uma época em que o Nelson Triunfo, junto com o Funkcia, já dançava no centro da cidade, nas ruas do centro da cidade. Isso. Mas depois, como sempre, as autoridades fazem, e eles são autoridades porque eles têm autorização de te proibir de fazer qualquer coisa, inclusive de ocupar o espaço público e desenvolver uma arte. E foi isso que aconteceu. Eles disseram que não podíamos mais dançar na rua e ficamos sem espaço para dançar. E aí o João Break começou um rolê dele pelo centro da cidade, deu start nele, pensou, olha aqui, ó, um espaço ótimo pra gente poder tirar o nosso barato de final de semana. Quando a gente chegou aqui, muitas vezes a gente chegou na São Bento, tiramos nosso barato com nossos rádios, beleza, mas chegou uma hora que a gente se deparou com outro problema. A gente já tinha que ter uma grana para comprar as pilhas. Tanto que os b-boys faziam as rodas de break na rua e pedia dinheiro, muita gente pensa que era para tomar cachaça. Não, era para comprar pilha. B-boy pede dinheiro. E não era pra comprar pilha pra fazer chá de pilha, era só pra botar na máquina que toca a música. E dá certo isso? Não sei, mano. Não, você que vai me dizer depois. A gente pode testar. Não sei. No próximo programa. Anote aí. Se drogando bem barato, aqui na Gazeta. Então a gente não tinha como comprar pilha. O que a gente fazia? Chegava ali na parede, pegava o cabo de alimentação do rádio e colocava na tomada. E a gente tirava nosso barato. Pô, os urubu descobriram a situação. Então foi proibido, mas mesmo assim a gente achou uma alternativa. O qual? Fazer o som na lata de lixo. Isso. Vou colocar um chimbal pra você, hein? Ó. Encaixa o surdo. Certo? Era difícil para o jovem, e especificamente o jovem preto de periferia, poder usar esse espaço público para poder gerar um entretenimento, gerar uma cultura? A gente sofria com a questão do preconceito, racismo. Como ele era exemplificado nesses dias? Pois é. Eu, por exemplo, eu já fui preso porque eu estava dançando aqui no centro da cidade. Preso por estar dançando? Isso, eu acabei de dançar, estava indo para a Praça da Bandeira pegar o ônibus e aí um policial civil colocou a mão no meu ombro e já disse para eu não correr, não sei o que lá mais. A nossa ambição de desenvolver a dança, de desenvolver a cultura hip hop era tão grande que a gente não ficou se apegando a esse tipo de problema. Até porque eram problemas que a gente já passava no nosso próprio bairro. Todo dia a gente era abordado pela polícia, todo dia a gente era vítima de racismo e todo tipo de preconceito. Então pra gente era normal. Agora, pra mim, foi a primeira vez que eu fui preso. E já tinha dado motivo para ser preso antes. Eu fui preso porque eu estava dançando. Ou seja, dancei. Você dançou duas vezes. Dancei, cara. Sou do hip, sou do hip, sou do hip, sou do hip hop. Quando eu me lembro dos tempos da São Bento, vamos dizer, no começo do movimento. A primeira coletânea de rap nacional, você estava lá. Como é que isso se desenhou? O Nazi, eu conheci aqui na São Bento. Me lembro até que eu estava dançando ali embaixo daquela marquise. E aí chegou o Curu e o Márcio. E o Nazi, juntamente com o André, do Ira, deu essa oportunidade de gravar as primeiras músicas. Inclusive, os dois primeiros álbuns foi o Nazi e o André que produziram, de Taidi DJ 1. Ele tinha um estúdio na casa dele, não é isso? Tinha. E era na casa dele que vocês gravavam? O André tinha um estúdio na casa dele. Aí eu vi que as possibilidades eram positivas na minha vida. Hoje eu queria poder ficar rimando só. Pessoa-chave na cultura hip hop e mestre das linhas, escritas ou improvisadas. Max B.O. Sair da lama e você quer levantar? Responda na moral. Fala pra mim se você pode sair do lamaçal. Uma coisa que o Uzi mencionava sobre o seu trabalho é velocidade com que você escreve. Porque vocês tiveram uma parceria diária, assim, e ele falava que às vezes montando um beat, você já estava escrevendo uma música. Quando ele terminava o beat, a música já estava pronta. Pode crer. Sai rápido, assim, pra você sempre? Fumação rolou assim, tipo... A gente morou junto, né, cara, na mesma casa e tal, e aí tinha dia que, pô, saía do quarto, assim, ele já tava lá no estúdio dele fazendo a batida, e aí eu via... Começava a canetar ali alguma coisa, pô, essa música ficou legal. Todo mundo é patrão, todo
todo mundo é funcionário. Aqui ninguém bate cartão, não, ninguém tem horário, mas todos têm a consciência do compromisso diário. Meu rap não tem salário, você me entende? Ainda tem tipo que tenta, mas não compreende, não sabe. Por que é obrigado no almoço bater 60 cravado pra não ficar... Um grande barulho, e foi muito significativo, que foi quando cancelaram o Manos e Minas. Pode crer. E a comunidade hip hop se revoltou contra isso. Tanto que descancelaram Manos e Minas. Pode crer. Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo e como foi receber o apoio das pessoas. Acordei um dia e tinha um recado na minha caixa postal me desejando força de uma produtora do programa. E eu pensei, pô, tá todo mundo bem, ontem à noite dormiu todo mundo saudável, já tem alguém me desejando força, o que será que aconteceu? Tá estão desejando força não é bom, ninguém deseja força ou nada. E a aí não ser que você esteja no Star Wars. É, tipo isso. Pô, fui lá no site do Estadão, pá, Manos e Minas. Aí eu soube por uma entrevista do presidente na época, João Sayad, de que o Manos e Minas tinha saído da grade de programação. Projeto campeão, projeto que tem uma representatividade muito forte, não só para o hip hop, mas para Manos e Minas em geral, tipo, para as periferias. Quanto ao programa de televisão também, se fazer um programa de rap, censura livre, tá ligado? Sim. Por conta de todo o protesto, descancelaram o programa, falaram, não vai ter, e mesmo assim vocês fizeram a sessão na Assembleia. Eu achei do caralho. Isso é porque a gente não podia perder a pauta, né, cara? Tínhamos a pauta. E foi interessante demais isso, porque a Assembleia era hoje 4 horas da tarde, aí quando foi hoje 1 hora da tarde, saiu na internet de novo que o programa tinha sido reintegrado à grade. O que era luta pelo direito de festa, virou festa pelo direito de luta. Esses caras aí lutaram pelo rap. Se hoje tem MCs, DJs, festas, sites e um documentário como esse aqui que você tá assistindo, tudo isso é possível graças ao DMN. Tava vendo o filme do NWA recentemente aí, aconteceu um fato semelhante lá no Vale do Anhangabaú e as pessoas não têm essa noção que aconteceu, da polícia entrar em combate com 15 mil pessoas. Nós tínhamos acabado de tocar, nós tocamos, descemos, tava conversando com a galera, autógrafo, aquela parada. Tava show do Racionais e começou a chegar polícia. E o público vindo aqui, assistindo tudo aquilo. Da molecada vendo polícia chegando e tal. Não confio na polícia, raça do caralho. O Racionais no palco com essa música no auge. O Racionais acabou de cantar, a polícia colou. E aí acendeu, não, né? Nem tinha terminado, né, ele? Quando começou o fim de semana no parque, que aí o Brau deu o discurso, o que aconteceu? A polícia e as pessoas que lá estavam entraram em confronto. Então você imagina 15 mil pessoas no Vale do Anhangabaú contra um batalhão de polícia tomando borrachada. Fundamental a minha pessoa, não quero viver à toa, de cara ou coroa. A minha sorte é ter saúde, maluco é ter saúde, pra me esquivar de todo mal. Hoje, 2016, ainda é uma época onde você tem pessoas da mídia, tem convicção que não há racismo no Brasil, que a gente é um país de todas as raças e tudo mais. Ainda é difícil para convencer essas pessoas de que a gente tem um problema histórico de racismo no dia a dia e racismo sistemático no Brasil. Se é difícil hoje para convencer... Por exemplo, às vezes eu estou conversando com um amigo e tento passar um ponto. Se eu acho isso difícil hoje, qual era a dificuldade no começo do DMN para poder tocar nesses assuntos? A gente era tido como um bando de louco quando ia tocar. Muitas das vezes as pessoas ouviam as músicas e falavam, vocês estão falando do quê? Não, isso não rola não. Diferente da periferia, que a molecada da periferia, na verdade, acabava já se identificando mais rápido com isso. Por quê? O garoto que queria andar com boné, cabelo raspado, uma calça um pouco mais larga, a polícia parava toda hora. O pai e a mãe sempre davam um toque e falavam, troca de roupa, que desse jeito você tá parecendo maloqueiro, com esse jeito vão te enquadrar. Então a garotada da periferia já sentia isso com uma coisa mais próxima, que essa nossa linguajar era uma coisa mais próxima da realidade dele. A elite, o povo do centro, as pessoas, na verdade, que sempre fizeram questão de dizer que a periferia tinha que ficar quietinha, calada, atendendo ao pedido desses senhores de engenho,
Sempre tentaram dizer o tempo inteiro que a gente estava louco. Isso aí é música que vocês estão fazendo para separar as pessoas no Brasil. Não existe isso aqui. Esse tipo de coisa é coisa dos Estados Unidos e de África do Sul. Vocês estão criando polêmica aqui. É a hostilidade das pessoas pelo tipo de vestimenta que a gente usava. É a hostilidade porque falava que rap era música de vagabundo, música de bandido. Grande parte do nosso povo aprende a duras penas e muitas das vezes acaba ficando acuado. Fala, putz, falar desse barato o tempo inteiro, é melhor eu fazer de conta e pro outro lado. E aí é um monte de depressivo, um monte de pinguça, um monte de cara, um monte de mulher e de homens frustrados por conta disso, que o racismo, o que ele faz é exatamente isso, né? Ele vem para que a gente continue enfiado nos porões. Então tinha uma série de coisas que, na verdade, nos alimentava para poder escrever, mas que também, se a gente não tivesse se fortalecido politicamente, dificilmente a gente ia poder ter essa autoestima que a gente tem até hoje, de andar de cabeça erguida, nariz empinado e falar, você é racista, então agora vamos pro debate. Você conhece os raps do Pequeno? É porque você tava ouvindo os raps de Gabriel, o Pensador. Porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental. Me interessei também muito por storytelling, né? Que é o rap com histórias, e o Cachimbo da Paz, A Pátria que Me Pariu. Até a própria Festa da Música, que é uma brincadeira com vários nomes, mas também é uma historinha de uma festa. O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro um orelhão. Mas eu, na minha criação da Dança do Desempregado e de outras músicas como Playboy, Retrato de um Playboy, que usam o humor, a sátira, o sarcasmo para falar de algumas coisas sérias ou de comportamento, eu acho que isso também ajudou a chamar a atenção para outras pessoas que não conheciam rap. No primeiro disco a gente tocou Loura Burra, Retrato de um Playboy, 175, que era a história do ônibus. De repente, a surpresa, tocou a Lavagem Cerebral numa época que as pessoas não queriam falar de racismo, fingiam que o racismo não existia no Brasil. Era a minha maior luta antes de gravar o disco. Eu levava faixa contra o racismo para o Maracanã, para a minha faculdade, distribuía panfleto, usava broche, morte ao racismo, porque as pessoas fingiam que não tinha racismo no Brasil. Isso era uma hipocrisia absurda. Isso me surpreendeu muito. A minha música, Lavagem Cerebral, que não tem humor, que não tem refrão, que é um papo reto sobre um assunto tabu que na época ninguém queria falar, tocou muito também. Não seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais. O rap, ele tem essa injeção de autoestima, de falar assim, você tem o seu valor, você não tem que se sujeitar a ser humilhado por ninguém, você tem que ter a cabeça erguida, você tem que se informar, você tem que se expressar, você tem que exigir os seus direitos. Isso o rap me ensinou, o rap ensina para muita gente no mundo, né? E eu acho que a grande força do rap é essa postura, né, que a música passa. Evolução na locução, um MC numa missão, firmão na direção, mas se não for de coração não adianta. Então levanta a mão quem tá comigo e dá sentido à palavra que dá nome à composição. Tá na disposição pra prosseguir, liderar, me seguir ou comemorar com quem conseguir. Preciso aprender a ser. O guerreiro silencioso não é conduzido, conduz. Kamal. Não sobreviver só, mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só. Preciso aprender a ser só, a me manter só, me fortalecer só, porque eu quero viver e não sobreviver só. O seu disco eu acho que é um dos pilares do rap nacional. E quando a gente... eu ouvi tantas vezes esse ano, e assim, pensando... Nossa, parece que saiu agora. Sou ainda bem fresco e jovem. Como é a forma para você fazer um disco assim? Porque é um disco muito especial. Dentro de toda a sua obra e dentro de todo o rap nacional, é um disco que merece muita atenção. Eu não tenho uma fórmula, na verdade. Eu fiz o disco que eu queria fazer
E como era um primeiro álbum solo, é o disco que você leva a sua vida toda pra fazer. Então eu levei 32 anos pra fazer aquele disco. E eu fiz o disco que eu queria fazer naquele momento. Não pensei em como ia ser mais na frente. Você é amigo do KLJ desde que você tem 12 anos de idade? Sim. Comecei a frequentar a casa dele por amizade mesmo, e aí comecei a ver o que estava acontecendo. Então eu via o Racionais ensaiando, o KLJ treinando, os discos que ele comprava. Comecei a ver tudo isso e comecei a trocar uma ideia, mesmo a gente tendo 6 anos de diferença, tinha uma ideia ali já que era muito compatível. Uhum. E eu prestava muita atenção no que estava acontecendo. Se o DMN, no começo, quando o X ainda fazia parte, conheci o Possamento Zulu, o Rapping Hood. Você virou um homem dentro do rap? Sim. É o que eu entendo? Sim. Sem fazer rap. O quanto o rap foi importante na sua vida sem fazer rap, antes de você fazer rap? Juntou com a criação do meu pai e da minha mãe e ajudou a me criar como pessoa, como preto na sociedade, como os olhares que eu poderia ter sobre algumas coisas e saber os olhares que algumas pessoas teriam sobre mim também, já ter como rebater isso. A importância do rap pro homem negro, pra mulher negra no Brasil? De saber o que a gente pode. Por muito tempo a gente foi barrado de poder, de pensar em poder. Lembro quando eu era criança que a professora falou, você quer ser tal coisa? Não, acho que não é legal, porque você não tenta ser tal outra coisa. Como é que você falou, é isso que eu quero fazer? Com 20 anos, mais ou menos, eu sabia várias rimas dos gringos, olhava nos sites de letra e eu gostava de selecionados. Eu não era tipo um cara que frequentava, ia nas festas, eu não saía. Uhum. O KLJ voltando, uma vez eu tava cantando alguma coisa de algum gringo, aí ele olhou pra mim e fez a pergunta que abre o Não do Corduco. Por que você não rima? Você tem várias ideias boas, você rima igual os gringos, você rima igual os brasileiros, e tem meu irmão que é DJ, você pode formar um grupo com ele. A galera cobra uma explosão? Você acha isso? A galera fala assim, porque sente que eu acho que deveria ser mais reconhecido. O que você sente quando diz isso pra você? Porque, ao mesmo tempo que é um elogio, eu não sei como soa pro artista. Me sinto lisonjeado por as pessoas acharem que eu merecia mais, e eu trabalho para que a coisa continue. Talvez eu esteja onde eu devo estar e tem muitas coisas por vir ainda. Quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que Um MC de verdade tem que ter força e inteligência. Tipo esse aí, ó, Rapping Hood. esse é meu mundo, bem melhor se fosse como eu falo em 11 de setembro. O que é ser sujeito homem? Pô, quando eu escrevi essas rimas, né? Que eu falo, Rapping Hood sou eu, sujeito homem, se eu tô com o microfone é tudo no meu nome, eu me referia ao rap, ao hip hop, que muitos achavam que era coisa de moleques, de baderneiros, de arruaceiros. Então o que eu quis dizer ali era que o rap tinha uma postura e que a gente já tinha responsabilidade bastante para falar desses assuntos, que a gente era sujeito homem e estava apontando esses problemas. Você é um dos artistas que melhor descreveu em letras as questões raciais no Brasil. Para você, qual que é a importância do rap na autoestima, na hora de acordar para questões raciais que às vezes as pessoas ignoram? Porque no Brasil existe uma tendência muito esquisita. A fazer de conta que não existe. Falar, não, a gente não tem racismo, afinal de contas, tem toda essa miscigenação. Mas você liga a TV, parece que você ligou a TV na Suécia. Essa banda que eu tanto amo, o Public Enemy, o que eles me transmitiam era uma autoestima muito grande. Uma palavra de autoestima, de afirmação para o jovem negro, para o povo negro. E eu me identifiquei com aquilo. Aquilo foi a minha porta de entrada no rap. Eu falei, eles são como eu. Eles falam de coisas como eu, vêm da realidade igual a minha. E me identifiquei com aquilo. Salve pros guerreiros, parceiro de conceito, tamo junto. Nosso hip hop ganha o mundo. E se a guerra é entre a gente, nós tamo sem futuro. Eu vi, porra que o sucesso vem aí. Como Sabotagem falava, o rap é compromisso. Eu não sei fazer rap de outra maneira. Eu percebo que hoje estamos num novo momento. O rap
tem uma maior liberdade, pode falar de vários assuntos. E isso é muito bom. O rapper hoje em dia ele pode falar de amor, pode falar da sua comunidade, pode falar da sua mina, pode falar dos seus parceiros. Coisa que antes a gente era muito limitado só à militância. Mas eu acho que a militância não pode se perder. Certos comportamentos racistas brasileiros já são vistos finalmente como racistas. Exatamente, não como é a nossa cultura. Não tem como ser uma cultura baseada no crime. Esses dias eu vi um humorista falando que o humor está perdendo a graça. Não é que está perdendo a graça, é que o povo acordou. Exatamente. O Public Enemy talvez eles são o braço mais contundente de crítica racial. E você vê, anos depois, a primeira vez que eles vieram no Brasil, eles fizeram um show no Ibirapuera, a equipe Chique Show trouxe eles. E eu não tinha dinheiro, nem eu nem o Johnny MC, lembra, Johnny? A gente não tinha um puto pra ver o show dos caras, meu. A gente conseguiu pular um dos muros do Ibirapuera, a gente via, do lugar que a gente tava, a gente só via o canto direito do palco. Então quando o Chuck D ou o Playboy vinha no canto direito do palco, a gente via. Anos depois a gente teve a oportunidade de conhecê-los lá no Rio, no Rutus. Que massa. E aí a gente... você tem uma história muito ligada com o clube. Bem legal. Aí conheci Chuck D, Flavor. A gente ficou amigo. Aí a gente fez shows juntos. O show deles em São Paulo, quando a gente se conheceu, era no dia do meu aniversário. Os caras quase me mataram do coração, cantando um Happy Birthday to You pra mim no palco. Caraca! Cê é louco. Chorei que nem uma criança de felicidade. E depois tive a oportunidade de tocar junto com eles de novo também, na inauguração da Arena Tietê. O Chuck falou pro pessoal da Prefeitura de São Paulo, meu amigo tem que tocar comigo. Semana que vem a gente volta às 11h30 da noite contando a trajetória dele, Emicida.